Como é que um rei da antiguidade consegue construir um dos templos mais espetaculares da história sem ter a matéria-prima nem a mão de obra especializada para isso? Bom, a resposta não está só nas pedras e na madeira, mas uma verdadeira obra-prima de diplomacia, logística e cooperação internacional. Vamos mergulhar essa história para entender a aliança que tornou o Templo de Salomão uma realidade. Pois é, essa era exatamente a situação do rei Salomão. Ele tinha uma visão grandiosa, um sonho de construir um templo para honrar a Deus, mas tinha um problema. Seu reino não tinha nem as famosas florestas de cedro, nem os artesãos experts nesse tipo de construção. A solução que ele encontrou então foi tão genial e monumental quanto o próprio templo que ele imaginava. Sabe, para Salomão, levantar o templo era muito mais que um projeto de construção. Era, na verdade, cumprir o legado do seu pai, o rei Davi. Era realizar um sonho de décadas. Era o peso de uma promessa, a continuação de uma visão que agora ele tinha a responsabilidade de tornar real. E aqui a gente já vê a genialidade diplomática de Salomão. Ele começa a conversa lembrando a Irão que as guerras constantes impediram o pai dele, que era um grande amigo de Irão, de construir o templo. Foi um jeito muito sutil, mas super poderoso, de dizer, olha, as coisas mudaram. O que era impossível para ele, agora é possível para mim. E esse é o ponto-chave. O reinado de Salomão finalmente trouxe paz, o que permitiu que o reino focasse suas energias em criar e não em destruir. Pela primeira vez em uma geração, os recursos, a atenção e a mão de obra do país podiam ser usados num projeto de legado e não de defesa. O sonho do grande templo estava, enfim, ao alcance. O que vem a seguir não é um simples pedido de "me ajuda, por favor". Não. É uma jogada de mestre da diplomacia. Salomão não só pediu recursos, ele montou uma proposta que seu vizinho, o poderoso rei Irão de Tiro, simplesmente não tinha como recusar. Isso aqui é pura genialidade diplomática. Olha só a estratégia. Salomão não chega pedindo, ele elogia. Ele demonstra respeito e oferece uma parceria que beneficia todo mundo. Ele lembra da amizade antiga, elogia a competência do outro, oferece a própria força de trabalho para ajudar e, o mais importante, transforma um pedido de favor numa proposta de negócios séria. Que aula de negociação, né? E é claro que funcionou. Irão adorou a ideia. O acordo que eles fecharam não só construiu um templo, mas também firmou uma aliança duradoura que trouxe paz e prosperidade para os dois reinos. Eles transformaram vizinhos em grandes parceiros econômicos e estratégicos. O acordo foi um clássico ganha-ganha. De um lado, Irão tinha a madeira mais famosa do mundo, a do Líbano, e a expertise para transportar tudo pelo mar. Do outro, Salomão tinha uma produção agrícola gigante, capaz de alimentar a população de Irão. Juntos, eles tinham tudo o que precisavam para fazer o impossível acontecer. E esses números, gente, são impressionantes. Para a gente ter uma ideia, um coro era uma medida enorme, tipo uns 220 litros. Estamos falando de mais de 4 milhões de litros de trigo por ano. Isso mostra não só a escala econômica gigantesca do projeto, mas também o nível profundo de confiança e de compromisso entre esses dois grandes reis. Com o acordo fechado, Salomão deu início a um dos projetos de mobilização de pessoas mais ambiciosos da história. Os números, por si só, já são de cair o queixo e mostram o tamanho real do empreendimento. Para começar, 30 mil homens. E isso não foi um chamado para voluntários, não. Foi uma convocação nacional, um sinal bem claro de que a construção do templo era a prioridade número 1 do país, exigindo o serviço dos seus cidadãos. Em seguida, 70 mil homens, cuja única função era transportar pedras e madeiras gigantescas por terrenos super difíceis. Imagina a força bruta e a organização que eram necessárias para uma tarefa dessas, tudo isso sem nenhuma máquina moderna. E, por fim, o maior grupo de todos. 80 mil cortadores de pedra, trabalhando sem parar nas montanhas para extrair e moldar as pedras, que se tornariam a base, as paredes e a própria alma do templo sagrado. Então, quando a gente olha para essa distribuição, fica bem claro. A maior parte do esforço estava concentrada em extrair e transportar as pedras. É um lembrete de que, numa era sem máquinas, grandes projetos não eram construídos com tecnologia, mas com suor, com músculo e com a força de dezenas de milhares de pessoas. Aí fica a pergunta, né? Como é que se gerenciavam um exército de trabalhadores como esse e uma cadeia de suprimentos tão complexa que cruzava fronteiras? A resposta está numa organização brilhante e em sistemas de trabalho que eram, sinceramente, uma maravilha da logística da antiguidade. Olha só que sacada genial esse sistema de turnos de Salomão para os trabalhadores no Líbano.
Ele garantia um fluxo constante de madeira, sem esgotar força de trabalho. Isso mostra um nível de gerenciamento de projetos e até de bem-estar dos trabalhadores que estava muito à frente do seu tempo. No fim das contas, o que a gente vê é um grande espírito de colaboração internacional no coração desse projeto. Não foi só uma nação construindo um monumento, foi uma prova do que pode ser alcançado quando diferentes povos, sidônios, israelitas, giblitas, unem suas habilidades únicas por um objetivo em comum. O Templo de Salomão foi, sem dúvida, uma maravilha do mundo antigo. Mas, pensando bem, talvez a verdadeira maravilha não tenha sido a estrutura em si, mas a extraordinária aliança humana que a tornou possível. Fica aí uma lição sobre o poder da visão, da diplomacia e da colaboração. Uma lição que ecoa através dos séculos.